Muito bem, estamos mais uma vez aqui juntos, estudando. Nosso irmão Leon Denis trouxe tanto conhecimento, a gente não pode parar de receber esses conhecimentos, fazem parte da nossa condição de espíritos que estamos em evolução. Mas tem gente que não quer, né, estudar, mas nós vamos seguir em frente. Vamos hoje, o terceiro momento do capítulo 20, no Novo Olhar. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui, nosso mestre, diante de sua luz, do seu manto, para amenizar nossas dores, nossas preocupações, e que possamos ter uma noite de paz, uma semana de paz, de harmonia, com toda a fraternidade que possamos distribuir nesse momento de hoje. Agradecemos e pedimos permissão para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Leon Denis, ele voltou 100 anos depois, com um novo olhar sobre o problema do ser, do destino, da dor. E isso trouxe uma revolução dentro da doutrina e da ciência, né? Que agora os médicos, os cientistas, os pesquisadores estão comprovando tudo que Leon Denis falou lá naquele iniciozinho. Vamos então hoje para o terceiro momento do capítulo 20, A Vontade, escrito por André Luiz de Oliveira Ramos. O que aconteceu no capítulo anterior? Vocês sabem? Lembram? Pois é, no capítulo anterior, nós vimos que os pensamentos menos felizes sobre alguém geram desarmonia, mas que, por outro lado, diálogo feliz e construtivo, a mente focada na fraternidade, a emissão de ondas mentais vai favorecer, porque vai reter partículas mentais positivas e o cosmo individual vai se transformar em paz, vai trazer vitalidade no nosso ambiente orgânico. Isso nós vimos que também está sendo dito por André Luiz o tempo todo nos livros dele. Vamos então hoje falar da construção do templo de Deus em nós. Coisa importantíssima, porque nós estamos com esses instrumentos, os tijolinhos todos já estão à nossa volta. Já tem argamassa, já tem pedra, já tem cimento. Agora está faltando o quê? Aquele finalzinho, né? Vamos sair do processo de prova e expiação com a cabeça erguida, olhando para o alto, sabendo que o que nós fizemos foi realmente para o bem e não deixando rastros tóxicos. Leon Denis, ele diz que a alma humana possui dois centros, duas esferas de ação, duas esferas de expressão. Uma delas, circunscrita à outra, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto esta for reguladora do nosso proceder, temos a vida inferior semeada de provações e males. A outra interna, profunda, imutável, é, ao mesmo tempo, a sede da consciência e a fonte da vida espiritual, que é o templo de Deus em nós. É somente quando este templo, somente quando este centro de ação estiver no comando, dominar sobre o outro, quando seus impulsos, suas impulsões nos dirigem, se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. Então, nesse momento, eu consigo estar com a comunhão do Pai que habita em mim, segundo as palavras do Cristo, com o Pai que é o foco de todo o amor, o princípio de todas as ações. Então, eu tenho que estar com o foco
nessa consciência e puxando energia dessa fonte de vida espiritual, isto é, da nossa essência. Nós podemos compreender que o universo é um todo de forças dinâmicas regidas pelo pensamento do Criador. Esse pensamento expresso nas leis da natureza, experienciado progressivamente por seus filhos ao longo da evolução. Seus filhos somos nós. Todos os setores da natureza experimentam essas leis, essa expressão das leis ao longo da evolução. Do átomo ao arcanjo, o princípio inteligente segue co-criador do nosso progresso. Então, o princípio inteligente, que é o que nós chamamos, né, de Deus, ele é o nosso co-criador, o criador de todo o progresso da vida. E aí, através da vivência prática das leis divinas em si mesmo, as quais manifestam a vontade de Deus, o espírito expande para o amor universal. Então, do átomo ao arcanjo, o princípio inteligente vai criando o progresso. Essa vivência das leis manifestadas por essa vontade divina, por esse princípio todo co-criador, vai fazendo com que o espírito se expanda. Se expande para quê? Para ganhar a expressão do amor universal. O André Luiz, ele trouxe no livro dele, Mecanismos da Mediunidade, ele falou o seguinte: encontramos a matéria mental em agitação constante, plasmando criações temporárias adstritas às necessidades do progresso. Ele está dizendo aí que é essa cocriação. Precisamos estar cocriando. Por quê? Porque nós precisamos de progresso. Então, a matéria mental que vai plasmando criações, vão realmente, essas criações, elas estão paralelo ao progresso, elas estão dentro do progresso. Os fundamentos da criação vibram. Nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador, e sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se em vasto oceano de forças mentais em que os poderes do espírito se manifestam. Então, dentro dessa vibração toda, nós temos o pensamento que não pode ser medido, que é o pensamento do Criador, que é esse pensamento do princípio inteligente, e o pensamento nosso, que é mensurável. Então, isso aqui forma um vasto oceano de forças mentais que manifesta os nossos poderes. Não só de encarnado, como de desencarnado também. Então, isso é o que André Luiz fala sobre a questão da manifestação da nossa mente, a matéria mental. A vontade, ela dá impulso ao pensamento. Vai imprimir frequência, cor, forma e textura. Vejam bem, frequência, cor, forma e textura. Porque existe a forma pensamento que vai se caracterizando dentro da nossa aura, que é essa irradiação, que nós já vimos no segundo momento, e é o pensamento que vai imprimindo essa frequência, essa cor, essa forma, essa textura no raio mental, né? De acordo com duas esferas de ação e expressão no interior do ser. Olha só, duas esferas de expressão. O egoísmo e a consciência. É o templo vivo de Deus em si mesmo. Quer dizer, nós somos esses co-criadores, porque nós temos essas duas esferas, o egoísmo e a consciência. Começamos do egoísmo para irmos progredindo até a chamada consciência. Templo vivo de Deus em si mesmo.
Nós temos esse tempo dentro de nós. O egoísmo, até o viver para Deus em si, que é a consciência, entre essas duas experiências, tem um longo caminho de experiências e relacionamentos a vivenciar. Vai evoluir de acordo com a ação da vontade do instinto para o desejo, em primeiro lugar, e sensações. Vai sair do desejo para os sentimentos, mas isso vai exigir o quê? Para circundar esse longo caminho? Instrução e ações no bem. Vão tornando o ser puro de coração. Humilde, né? Caridoso, tolerante, indulgente. O princípio da evolução, segundo Leon Denis, não está na matéria, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem invisível das coisas, como à ordem visível material. Vontade e sentimento vão favorecendo a formação energética da humildade e fé, do amor e renúncia, da disciplina e o trabalho útil. Isso para que, com esforço e bom ânimo, possamos conquistar a felicidade através do sentido da própria vida. Vivenciando esta realidade insofismável, nosso Senhor Jesus Cristo afirmou sua realidade cósmica. Eu e o Pai somos um. Ali, conquistando justamente essa realidade. Por isso ele disse, eu e o Pai somos um. É esse sentido da própria vida. A célula funciona como uma estrutura mental individual, sob a regência do princípio inteligente, em estágio rudimentar, que por ela se manifesta conforme nos revela André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Estados emocionais felizes ou infelizes da alma são transferidos à estrutura mental das células, no interior dos órgãos vinculados aos chakras, correspondentes ao tipo de energia desse estado emocional. Porque cada chakra também é responsável por manifestar a energia positiva ou negativa para o órgão. Então, por exemplo, a sede da raiva é o fígado. A sede da preocupação é o baço. Então, nós temos órgãos que são sede de determinadas energias negativas, tóxicas, que se você ficar martelando naquela energia, você vai afetar esses órgãos. Facilmente vai ganhar um tumor, possivelmente pode desenvolver um câncer, porque você fica ali amargurado, magoado, vai jogando raiva, e vai intoxicando os órgãos. A vontade após a vontade de dar movimento em direção ao fluxo mental, ele se propaga na mente celular. Esta assume o estado emocional, feliz ou infeliz, da alma a quem se vincula. No citoplasma, esta energia se manifesta gerando ações bioquímicas, correspondente nas organelas e nos núcleos celulares, favoráveis à manutenção e multiplicação da vida ou à desordem e morte celular, influenciando diretamente na entropia do sistema, quer dizer, no equilíbrio, no sintonia. Então, vejam que nós, quando pensamos, quando colocamos na nossa mente as ideias
positivas ou negativas, nós estamos interferindo em cada célula do nosso organismo. Nos átomos, nos núcleos, nos elétrons, tudo que está ali em movimento. Por isso que a gente fica doente através das emoções. Células. O que são as células? Células são princípios inteligentes, pouco desenvolvidos, rudimentares, mas está a serviço do princípio inteligente mais avançado. Um animal superior, um ser humano. Então, a célula, ela está a serviço de nós, do animal superior, do ser humano, porque só ele tem a questão da vontade. Obedecendo ao pensamento que as comanda. Ainda, em Evolução dos Mundos, André Luiz fala sobre as células e o corpo espiritual, dizendo: articulam-se em múltiplas formas, adaptando-se às funções que lhes competem no veículo de manifestação da criatura, que temporariamente as segrega à maneira de peças eletromagnéticas inteligentes, em máquinas eletromagnéticas superinteligentes, atendendo com precisão matemática aos apelos da mente, assemelhando-se, de certo modo, no organismo, aos milhões de átomos que constituem harmonicamente as cordas de um piano, acionado pelos martelos miúdos dos nervos, ao impacto da tecla que podemos simbolizar nos fulcros energéticos do córtex encefálico. Aí ele continua. Movimentado e controlado pelo espírito através do centro coronário, que sustenta a conjunção da vida mental com a forma organizada em que ela própria se expressa. Então, o coronário vai receber isso e vai transformar lá dentro em, sei lá o quê, doenças ou não, né? Dependendo de como essa máquina está sendo atacada, né? Células possuem estrutura mental e, por isso, necessitam de serem educadas. Ou seja, receber da mente humana a educação moral, o acolhimento consciente, que renove essas estruturas mentais embrionárias nas linhas da caridade, do perdão, da indulgência e dos demais aspectos das leis divinas, favorecendo a homeostase celular e as alterações dos padrões menos felizes que a célula vivencia. Então, vai haver uma renovação se eu educar, se eu acolher. Eu preciso dar essa educação para que aquelas toxinas sejam luarizadas. Recomenda-se, então, conversar com os órgãos, dialogar, vibrar sentimentos sinceros de gratidão e amor a esses princípios inteligentes. Família microscópica, constituinte do corpo a nosso serviço, reprogramando as mentes para que a paz do órgão seja estabelecida. As mentes das células, né? Porque a célula possui estrutura mental. Então, nós vamos reconstituir, reprogramar para que o órgão fique em paz novamente. Isso significa cura. Só isso, cura. Porém, não basta cultivar somente alimentação saudável para manter o corpo saudável. É de ordem fundamental cultivar ações saudáveis. A partir de quê? Da vontade ativa no bem. Regenerar sentimentos e cultivar reto pensamento, reto sentimento, reta atitude. Isto é, acerte os ponteiros do seu relógio biológico. Porque o relógio biológico, ele está recebendo as energias, não é só alimentação, ele está recebendo a energia do pensamento, das emoções,
das vibrações externas. Se você estiver num ambiente que a vibração está pesada, você está recebendo. Então, entra em prece, se proteja com energias positivas. Vontade é uma força motriz do progresso do espírito. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Nós já vimos lá, né, aquela seta que faz o movimento da máquina. A vontade é o maior de todas as potências, é em sua ação comparável a um ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei da evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo, fluídico, ativar-lhe as vibrações. Isso está em Leon Denis, lá no livro que nós estudamos antes desse. Então, olha como é que a vontade tem essa ação do ímã. Porque você, com a vontade, vai atrair sobre o nosso corpo fluídico, que é o nosso perispírito, essa vibração que eu quero levar para o meu corpo físico, onde está lá o sofrimento. O átomo. Conhecendo a natureza e a estrutura do átomo, podemos levar a humanidade a compreender a natureza do pensamento, além do fluxo de neurotransmissores nas sinapses neuronais. André Luiz apresenta o pensamento formado pela matéria, constituída de átomos em diferentes condições vibratórias. O espírito se envolve das correntes atômicas dos próprios pensamentos. Olha, um átomo energético envolvendo o ser. Dentro de normas que correspondem à lei dos quanta de energia e aos princípios da mecânica ondulatória que lhes imprimem frequência e cor peculiares. Essas forças em constante movimento, sincrônicos ou estado de agitação pelos impulsos da vontade, estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria. Então, ali pode ter uma energia saudável, mas também pode ter uma energia vibrando de forma negativa. E é por isso que, às vezes, a pessoa diz, eu sou agitada, eu não consigo, acordei hoje numa agitação, não consigo dormir. Por quê? Essas energias, esse quanto de energia, está lá recebendo a sua vibração. Você é que está lá mandando a sua vontade. Segundo André Luiz, o átomo mental obedece aos postulados da mecânica quântica. A vontade do ser exerce um papel do estímulo externo a desencadear irradiações de ondas mento-eletromagnéticas de frequências definidas. Por exemplo, estados íntimos de alegria, confiança, medo, ressentimento, amor e perdão ou oração são estados de energia dos átomos mentais. Se eu estou vibrando nessas energias, nessa irradiação, eu vou estar com a frequência definida pelo medo, a frequência do ressentimento é uma, do amor é outra, do perdão é outra, da alegria é outra. De acordo com o estímulo da vontade, essas partículas, elas sofrem maior ou menor salto quântico que levará à emissão de luz interior, ou ondas eletromagnéticas de frequências baixas ou superiores. Então, se eu faço esse estímulo e essas partículas podem ser trabalhadas nesse salto quântico, dando uma rearrumação do nosso pensamento, a gente renovar pensamento, a gente dá um salto quântico. E aí vai realmente criar um processo de emissão de luz. Vontade é uma poderosa alavanca do progresso da alma. É o leme que dá a direção a toda a energia mental em concentrar-se em um objetivo, em uma meta ou ideal superior e na retidão
do pensamento. É ela que delibera a intenção profunda do espírito. Nós temos aqui o caso da mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. Sofrera muito nas mãos do médico. E tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira. E ouvira falar de Jesus. Então, o que aconteceu? Ela seguiu para a multidão. E foi se arrastando, abrindo caminho até chegar a Jesus. Quando ela chegou em Jesus, ela segurou na veste de Jesus. Ela ali estava mostrando fé, vontade de querer, mais a certeza, que é somatório da fé robusta. Aí Jesus disse: quem me tocou as vestes? E os seus discípulos disseram: vês que a multidão se aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. A mulher, que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-se aos pés e declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da sua enfermidade. Olha, foi a fé, a certeza, essa vontade de querer. Você quer melhorar? Pergunte a si mesmo se você quer melhorar. Então, desenvolve essa vontade forte, essa certeza. Tenha certeza de que as coisas que você quer vão ser alcançadas. O que é fé, então? Fé é um procedimento da vontade ao canalizar a energia mental em um fim almejado, acompanhado da certeza de atingir o êxito. Atrai agentes mentais em sintonia com a emissão favorecendo a realização. Então, atrai agentes mentais, isto é, outros pensamentos de seres que estão em sintonia com essa emissão. Direcionada para o mal e aos interesses egoístas, vai gerar desarmonia, dor. Para quê? Para que o ser possa refletir sobre o que está emitindo e redirecione para o bem comum, no caminho determinante do progresso interior e da saúde integral. A atitude e a ação na direção que a fé determinou são essenciais para a conquista da felicidade a que estamos destinados. É na prática que mantamos todo o nosso corpo físico, com as energias benfazejas, da ação, do hábito do bem, dessa corrente mental gerada em atitudes altruístas, estabelecendo harmonia, prazer de viver, alimenta o pensamento para novas ações do bem e constrói na alma o templo de paz, com o efeito transformador da caridade, a qual amplia a capacidade de amar. Olha que coisa bonita que nós temos condição de fazer. Por que você está doente? Por quê? Por que você está desanimado? Olha só, o remédio está aí. Vontade, energia, corrente mental. Atitude altruísta, trazendo para você a certeza, a fé, vontade com certeza. A vontade é robusta, com entendimento. E aí sim, você vai conseguir. Prestou atenção como os cientistas já estão encontrando a ligação material dentro de toda a característica das células invisíveis, dos processos invisíveis que nós temos à nossa volta? Então, a física quântica está trazendo tudo isso para o nosso conhecimento, mostrando o quanto é importante a nossa vontade para o caminho que a gente quer seguir. Que caminho você quer seguir? Pense nisso. Graças a Deus. Obrigado, irmão Leonie, por todas essas maravilhas de conhecimento. O nosso Mestre Jesus nos acompanhe durante essa jornada da Terra. Pedimos assim autorização para o encerramento do nosso momento de hoje. Graças a Deus.